O quanto você, Thiago, é um cara tolhido por você mesmo. Quanto você tem muros por causa da Globo, por causa de exposição e por causa de publicidade. Você consegue dimensionar? Entendi. Não entendi sua pergunta. Pedaço? Entendi sua pergunta. Eu acho que quando comecei no Globo Esporte, eu era mais maluco, assim, eu me expunha mais. E aí, com o tempo, você vai vendo que não é que não vale a pena financeiramente. É que não vale a pena porque me dá a impressão de que o jogo tá roubado. Me dá a impressão de que não adianta você falar o óbvio. Não adianta você se posicionar a favor do óbvio, porque alguém pode tirar de contexto e aí vão te ferrar. Então, o que me assustava não era nem perder dinheiro nem nada, mas era a falta de controle sobre o resultado das coisas que a gente fala. E você sabe disso. Então, você defende o Big Brother e daqui a pouco você virou, cara, o demônio, entendeu? E você não falou nada daquilo e já era. Então, essa sensação muito estranha que a internet trouxe pra gente, que é tipo isso aqui, você fala assim, escreve no Twitter, pessoal, isso é uma caneca. Passa 5 minutos e alguém fala assim, impressão minha ou o Thiago chamou um porco de caneca? Aí você fala, não, gente, não é um porco, é uma caneca. Aí os caras falam, não, é um porco. Aí começa todo mundo, porco, porco, porco. Aí vai, hashtag somos todos porcos. Você fala, cacete, mas não é possível. Será que é um porco? Eu juro que era uma caneca. Não, você fica em dúvida, é verdade. Não você fica em dúvida. Não é possível. É uma caneca. É uma caneca. Aí você fala pra tua mulher, é uma caneca. Ela fala, não, é uma caneca. Mas quem mandou você falar que é uma caneca? Agora os caras vão falar que é um porco. Aí você fala, mas não é possível, cara. Aí começa a receber DM falando assim, feijoada calma. de caneca. Não, fala, calma. É uma caneca, mas não responde os caras. Porque é pior. Aí vai pra capa do UOL. Foi falar que era uma caneca. Aí vai pra capa do UOL. Leifert chama porco de caneca e internautas se revoltam. E aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? E essa sensação de você falar, meu Deus, mas eu juro que é uma caneca. E é uma caneca. Isso é o que acabou me deixando mais quieto. Foi isso. E Falando nessa isso, eu vou tomar hora um pouquinho você d'água. entende, através desse tipo de movimento, para você, eu costumo dizer que tem 2 movimentos que você consegue facilmente entender o Brasil, a situação política e a porra toda. Um é esse tipo de coisa. Quando você tem exposição para dar uma opinião óbvia e ver o resultado que aquilo gera na interpretação. E você fala, não é o possível. que aconteceu? Como que pode? Não é Gente possível do que você céu. tá entendendo. E a outra é anunciar no Mercado Livre. Como assim? Faz um anúncio, cara. Por quê? Gente, você que anuncia qualquer merda no Mercado Livre. É a coisa mais maravilhosa do planeta. Você chega lá no Mercado Livre e faz assim. Faz esse teste, você vai se divertir. Oi, gente, então, olha só. Tô vendendo esse celular. Tá. iPhone 12. Não aceito troca. E só tem da cor amarela. Tem Só azul? tem um. Aceita a troca? Todas as perguntas são: aceita a troca? Tem amarelo? Tem azul? Tem azul? Tem preto? É isso aí. Todas. Então, essa sensação de você olhar e falar, cara, não é possível, foi o que me deixou mais quieto, foi o que fez sair do Twitter. Eu falei, eu vou sair disso aqui e eu vou parar de falar, porque assim, eu falo com você, eu falo com os outros amigos, com o pessoal do trabalho, eu falo nos grupos de WhatsApp, eu falo tudo que eu penso, falo normal, a gente discute, dá risada ou não, babá, mas tudo bem. Mas eu parei de jogar pro mundo as coisas porque tá muito fora de controle, cara. E a imprensa, com todo o respeito, que deveria me dizer o que é certo, o que é errado, ou o que para lá ou para cá, ou me dar os fatos, também não cai mais nessa, porque eles pegam e transformam isso numa notícia, porque dá clique, vale a pena para eles. Sim. Então eu tenho um exemplo que eu sempre dou, que é Big Brother Brasil. O Big Brother, cara, cada quinta-feira a gente faz uma prova do líder. Cada prova é diferente da outra. E são humanos lá. E a gente testa a prova a exaustão, Rica. A gente testa tudo. A gente pega martelo, a gente dá martelada, a gente chuta. A gente pensa, e se o cara fizer não sei o quê? E se o cara... A gente fica paranoico naquilo lá. Vira e mexe, alguém ainda consegue inventar alguma regra. Mas todas as vezes que termina uma prova do Big Brother, todas, pode ser a mais simples possível, pode ser bola na boca do sapo, que não tem erro. Cada bola vale 1, quem fizer mais ponto ganha. Alguém vai dizer que teve manipulação na prova e alguém vai dizer que a prova estava errada. Ah, houve erro, vocês não viram, mas a bola quicou e o Thiago não falou se podia quicar a bola. Claro que pode quicar a bola, mas o Thiago não falou não sei o quê. E a imprensa, em vez de me dizer se a prova estava certa ou errada, fala assim, internautas veem erro na prova. Amigo, os internautas veem Jesus Cristo na torrada. O internauta vê uma imagem do Lula na nuvem, que foi acontecer outro dia, que os caras botaram, olha, Lula na nuvem aqui em cima da Polícia Federal. Então, os internautas veem Jesus na torrada. O internauta vê tudo, amigo. Você tem que me dizer, você, imprensa, se houve ou não erro na prova. Teve erro na prova? Sim ou não, imprensa? É para isso que você serve. Mas a imprensa parou na metade.
a imprensa parou na pauta. Eles publicam a pauta. Aí não vale a pena. Então Thiago diz que não sei o que lá, e às vezes eu não falei aquilo, mas já ficou, então eu falei, quer saber? I'll shut up, vou ficar quietinho e segue o baile. E tem também o resultado financeiro, que é impressionante como as marcas têm pavor de quem tem uma opinião e que pode ser deturpado ou não. Elas se desesperam. Mas mesmo com todo esse processo, toda a fama que você tem, eu por amigos, por comentários, por amostragem de muita gente, e até fiz essa pergunta outro dia no Twitter, você é um cara muito querido. Sério? Muito. Que bom, porque não dá, às vezes não dá essa Não, impressão. mas assim, você... Caio, Pedrinho. Que bom. É uma coisa muito especial. São caras que conseguem não ter rejeição. Que bom. Porque todo mundo tem uma figura simpática. Se você realmente é um cara do caralho fora do ar, você é Obrigado. mesmo. Eu te conheço há 15 anos e você não muda porra nenhuma. Você é, o mesmo, verdade, não mudei você é o muito. mesmo cara, do mesmo jeito, sempre ajudando os outros, sempre... Você é um cara realmente foda. Foi também verificado que todos aqueles que assistiam e que não eram inscritos eram cornos mansos.